E agora vamos falar com ele. Hoje, grandes atrações, muitas atrações nesse programa. Show de atrações. Aí fica um programa muito corridinho, mas programa Porém dinâmico. Porém muito dinâmico. Não é um programa que fica 100 horas sem assunto. Vamos falar com ele, nosso filósofo dos Pampas, Fernando Conrado, que traz sempre uma perspectiva filosófica para os assuntos. Alô, meu querido Conrado, vamos falar o que sobre liberdade, já que essa manifestação, a pauta é a liberdade. Meus amigos, como é que vocês estão? Antes de mais nada, sempre uma honra, ainda mais estar num time desses aqui, de grandes convidados. Até mesmo eu queria virar amigo do Charles do Bronx, se Cara, pegou o demais. WhatsApp dele, me manda, cara. Boa. Porque que história bonita, né? O pai dele dizendo, eu tinha que mentir pra mulher que eu tava pagando as contas para comprar o kimono dos guris. E quando ele chega lá para lutar, que ele ganha, que ele chega lá em cima, que ele conhece o mundo real, fora da realidade, fora da imaginação do futuro, fora da fantasia, ele diz, cara, eu quero ser um homem igual meu pai, um homem igual minha mãe. São essas pessoas que eu quero me espelhar para viver minha vida. E essa é a principal das liberdades, né, meus amigos? Tu poder escolher o ser humano que tu quer ser. Porque, quer queiramos, quer não, nossos últimos tempos no Brasil aqui tem sido muito difícil, que a gente tem visto aí por conta do nosso STF, e para mim é custoso ser repetitivo com vocês aqui, é um nível de censura que nós nunca observamos nem no regime militar. No regime militar, por mais que tivesse censura, como é que ela era feita? O pessoal examinava os jornais e dizia, isso aqui não pode aparecer, isso aqui não pode aparecer, isso aqui não pode aparecer, e tirava do ar essas partes. Agora não, agora eles simplesmente vão tirando a liberdade das pessoas, tirando os canais de circulação, tirando o direito a fazer lives, o direito a fazer comentários. Tu só pode comentar aquilo que é autorizado pelas regras da comunidade, que ninguém sabe quais são. E pior ainda, meus amigos, nós temos uma coisa que a gente nunca viu, né? Por exemplo, lá no regime militar, por exemplo, ninguém tirava as vendas, o dinheiro das vendas dos jornais do Estadão ou do Jornal do Brasil, isso aí nada se perdia. Hoje em dia, o STF está tirando os pagamentos dos canais que fazem suas manifestações no YouTube, mostrando uma visão de mundo. E se eles têm audiência, meus amigos, é porque as pessoas têm interesse em saber aquela visão de mundo. Eles estão interessados naquelas informações. Não é à toa que a gente tem essa perspectiva mudando aí no mundo todo, né, Emílio? Então, quando a gente fala de liberdade, eu acredito aí que dia 7 vai ser um dia importantíssimo na história do Brasil. Eu acredito que nos últimos anos nós tivemos grandes manifestações, desde as diretas já. Para cá nós tivemos, quando o Fernando Collor pediu para todo mundo sair de verde, amarelo, Não me abandone. todo mundo de preto. Né? Depois a gente teve, durante as manifestações de 2013, as a favor do impeachment, a favor, que era todo mundo lutando, que existia, ninguém tinha uma pauta específica. Cada cidadão ia com o seu cartaz para a rua pedindo ou justiça, ou mais condições de vida, mais condições de trabalho. Então isso é uma grande mudança. Até, só para fechar esse primeiro comentário, o Brasil aí, saiu hoje os dados no Atlas da Violência, e o Brasil vem em mais uma tremenda queda no número de homicídios, que para mim, Fernando Conrado, esse é o dado mais importante. Nós vimos, senhores, para ter ideia, o número de homicídios que nós temos hoje no Brasil, na última contagem, é o menor desde o ano 2000. Nós tivemos aí pico de homicídios em 62 mil, 60 mil, 65 mil, principalmente de 2002, casualmente a entrada do PT no poder, em diante até a saída deles em 2018, nós vimos com índices alarmantes de queda das mortes. Do aumento do número de homicídios. 2018 a gente despencou esse número de 65 mil para 45 mil. 2020 teve uma perspectiva quase que continuada, e agora 2021 a gente tem mais uma queda de 11% das mortes. Para mim, esse é o principal número, que é o cidadão vivo para poder trabalhar, pensar e aí... Mas será que não colocaram esses aí em Covid? Não entrou como Covid? Essa diferença? Pode ser. Não, mas eu não acredito mais em nada, viu, Conrado? Eu não tô acreditando. Qualquer coisa que você falou, opa. Emílio, tu sabes, Emílio, que a pior coisa de nós vivermos nesse mundo distópico brasileiro é que a gente não sabe se uma piada como tu faz essa aí, se pode ser tão piada como pode ser a mais absoluta verdade. Porque nós estamos vendo por todos os momentos informações que nos davam como certas, agora já é uma informação errada. Quer ver um dado aqui? Eu sei que pode ser chocante para as pessoas, e eu peço a todo mundo, observe que eu vou falar aqui com parcimônia e os ouvidos atentos para decidir bem, né? Por exemplo, quando a gente começou com as vacinas lá, com as 2 doses da Coronavac,
por exemplo, não, a nossa vacina já passou da fase 1, da fase 2, da fase 3, da fase 4, agora podemos usá-la. Com certeza absoluta. O que a gente está vendo agora é que vai ser necessária uma terceira dose, ou seja, toda aquela fase 4 que eles falavam não passava da segunda fase, de uma fase de testes, de uma fase inicial. Ou seja, olha como tudo era verdade ontem e hoje já nada mais é verdade. Tudo já, os grandes dogmas que são defendidos como ciência, 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 não passou nem aí 6 meses, já é uma outra realidade. Então isso aí, Emílio, que tu traz é a loucura que nós vivemos no Brasil, onde tudo pode ser uma grande piada, a gente vive no país da piada pronta, e por outro lado, tudo pode ser a mais absoluta verdade. Tempos difíceis nós vivemos. Exatamente. Conrado, e como é que você enxerga essa descredibilização da grande mídia e muita gente almejando controlar as redes sociais? Como é que você vê o futuro disso, do Lula? Duas coisas, tá, senhores? Quanto à manipulação das informações, eu acabei de trazer um dado para vocês da queda das mortes, né? Da queda do número de homicídios no Brasil, que para mim é o dado mais importante. Menos pessoas estão morrendo pela violência, o Brasil já está mudando por uma perspectiva, acredito eu, em relação à posição política do presidente, que fala que bandido bom é bandido morto. Ele diz isso com todas as palavras possíveis, e aí a polícia começa a trabalhar melhor e os bandidos têm mais medo de correr riscos, né? Porque a gente sabe, todo combate, o ideal é que o bandido seja preso e que o policial volte com vida para sua casa. Isso não sendo possível, é que o bandido seja batido e o policial volte com vida para sua casa e para sua família. Essa é a minha visão. Tá? Quando tu fala isso, Alba, quando eu fui procurar essa informação sobre a queda do número de homicídios, todas as chamadas diz o seguinte, dizendo que as mortes, os homicídios sem razão específica aumentam 35%. Essa é a chamada. Morte entre indígenas aumenta 2%. E ninguém fala que o cômputo geral das mortes estão caindo. Então a gente tem uma narrativa sempre trocada e invertida. E isso que vocês falam aí do controle das redes sociais já estava no plano de governo do Haddad nas últimas eleições. Eu não sei se o brasileiro tem muita memória curta ou se ninguém foi ver sobre os candidatos que estavam concorrendo. Já estava no plano de governo do Fernando Haddad, do vulgo Poste, o controle das redes sociais, o controle do Ministério Público, o controle do Judiciário. E aí eu te pergunto, controle por quem? Quem é que vai dizer o que é verdade, o que é mentira, o que é bom, o que é ruim, o que a gente pode, o que não pode fazer? O que a gente vive hoje aí é um controle total por conta das redes sociais, das empresas que controlam as redes sociais, que chamam algumas ONGs para dizer o que é verdade ou não, o que pode e o que não pode ser dito, e não permitem contraditório. Essa é a grande guerra que a gente acaba vivendo no mundo com cada vez menos liberdade, né, Alba? Que é a mesma coisa que o Emílio estava perguntando antes aí. Como é que a gente pode identificar essas quebras, esses avanços e esses ataques à nossa própria liberdade? Então, mas o princípio democrático é o contraditório, né? Sim. Sem o princípio contraditório, não existe democracia, aí acabou. Cada um tem um pensamento. Exatamente isso. Você acha que está meio falidão esse Estado democrático? Vai virar meio... Porque os caras, eles inventam os nomes bonitos. Por exemplo, na verdade, o que eu falo, não, vocês vão continuar falando... O que ele vende, o que o Jaiminho vendeu aqui... Ele fala o seguinte, o Roberto Marinho não pode ter aquela empresa daquele tamanho, o Johnny Saad não pode ter empresa daquele tamanho. Por quê? Porque isso a sociedade tem que... A sociedade tem que olhar isso aí. Então ele faz... Estado, né? Isso. Não, ele fala o seguinte, a sociedade vai controlar, mas é o quê? É uma agência reguladora. Que provavelmente vai chamar controle social da mídia. Quando você olha social, você fala, é bonito isso, mas é o quê? É uma agência reguladora, que é uma censura. Então é uma coisa que é... O nome sempre é bonito. Olha só. Mas eu vou te explicar a origem disso aí, Emílio. Tu sabes que isso aí a gente parte lá desde o Jean-Jacques Rousseau, desses filósofos clássicos do pensamento político. Eles criaram o conceito de cidadania. Qual é o conceito de cidadania? E aí tu pode ver, Constituição Cidadã, busque mais cidadania, seja um cidadão. O que quer dizer cidadania? É no momento que eu, eleitor, eu faço o meu voto e eu transfiro o meu poder político para um candidato, agora esse candidato fala por mim e eu já não tenho mais voz. Esse é o conceito de cidadania. Aí, então, nossos representantes acabam tendo a nossa voz e nós não podemos mais nos manifestar, porque esse é o acordo estipulado. Então, toda vez que tu ver esse nome, Constituição Cidadã, não sei o que cidadão, tal, é um grande golpe para calar a tua voz.
Eu sei que são muitas coisas, as intelectuais, que a maioria das pessoas não sabem, mas a manipulação dos termos colocados para que tu entenda algo ruim como sendo algo bom é o que faz a gente inverter a nossa cabeça. É o que a gente está vendo aí acontecer no nosso STF, cortando as nossas liberdades, cortando a possibilidade de trabalhar, a possibilidade de angariar as nossas rendas, dizendo que é por conta da paz e por conta da democracia. Mas como assim democracia se eu não posso exercer a minha voz? É isso aí. Ô, Conrado, meu bom. Calando o outro e usando... Vamos ver a bigorna da realidade agora. Não. Eu calo você... Conrado, meu bom. Só mais um comentário aqui, Emílio. Só para finalizar. Hoje em dia tu tem liberdade para falar todo o discurso deles, né? Dos bizarrinhos, como eu chamo ali. O que os bizarrinhos falam, tu pode repetir. Se tu falar qualquer coisa contra os bizarrinhos, aí não pode ter voz nenhuma, tu está atacando a democracia e tu merece ir pra cadeia. É isso que eles dizem. Perdão, Marinho. Nada, o Conrado, prazer em revê-lo. Como você sabe, o presidente Bolsonaro não cumpriu o acordo com Augusto Aras de nomear ele para o STF e nem a Lindora Araújo, que é a subprocuradora grande aliada do Augusto Aras, responsável também por dinamitar a Lava Jato. E agora, pelo visto, está pagando a conta, né? Afinal de contas, eu faço a pergunta para você. As ações contra o Roberto Jefferson ontem apresentadas pela PGR, a denúncia apresentada pela PGR, não era, as ações contra o Roberto Jefferson não eram perseguições do Supremo? Como é que você vê esse novo movimento da PGR só reforçando aí a situação criminal do Roberto Jefferson? Como é que você viu isso? Dois pontos, né, Marinho? Antes de mais nada, a gente sabe, isso aqui, óbvio que as pessoas têm grandes ilusões, né? Que mudando o presidente, nós vamos mudar. A nação é óbvio que o presidente é responsável por grandes mudanças, mas o establishment, o Estado como um todo, o Estado profundo, Deep State, não muda, né? O STF, ele tem um dono. O dono do STF é o senhor Gilmar Mendes, né? Ou seja, só entra pro STF, meus amigos, quem o STF quer que entre para participar. Então vocês nunca vão ver um cidadão de uma retidão de caráter exemplar participando. Até porque tem os interesses do presidente. Obviamente o presidente deve perguntar assim, né? Pro indicado, olha só, na hora do vamos ver, tu vai julgar com a tua justiça, com o teu pensamento da liberdade, ou tu vai julgar a partir dos meus anseios? É isso que o presidente deve perguntar. Não é o que ele deve perguntar, mas eu acredito que é isso que o presidente perguntaria para os seus candidatos a levar ao STF. E aí o STF, para se manter nesse monobloco, ele vai dar. Vamos ver se esse cara já pertence ao establishment. Se esse cara já nos ajudou alguma vez, ou se esse cara é mais um paraquedista chegando aqui. É por isso que esses grandes nomes da justiça e do judiciário nunca chegam lá no STF. Isso aí acontece, Marinho, desde o momento que a reputação ilibada deixou de ser analisada com mais profundidade pelo Congresso, quando a gente teve aí pessoas vinculadas ao PCC chegando no nosso STF, pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores chegando ao STF. Então o que a gente tem aí é um STF completamente espúrio para julgar. Eu acredito que tem muitos ministros ali que são muito bons dentro do STF, que eles devem ter vergonhas desses seus colegas que eles colocam para dentro lá, pelo nível de bagunça jurídica que eles colocam aí, Marinho. Bom, é isso aí. Conrado, queria agradecer esse papo. Abraço forte. Hoje foi meio curto aqui. Semana que vem vamos fazer. Hoje foi corrido aqui. Os caras põem 70 mil entrevistados. Nem o Chacrinha na época. Nem o Chacrinha. Tem tanta atração. Vou fazer o meu melhor para estar com vocês aí, senhores. Semana que vem. Dias de luta e dias de glória. É isso aí. Mais uma vez eu gostaria de convidar você para acompanhar lá as lives, os cursos do Fernando Conrado. Entra lá no Instagram dele. Ele tem muito stories. Ele tem muitos stories também. Fernando Conrado. Stories, destaques. Isso aí. O Zuzu acompanha muito. Acompanho as lives que ele fez na quarentena, inclusive com o Thales Gomes e outros, e ele tem o curso dele. Então, se você quiser, vai lá no Instagram dele, prestigie. O curso fala sobre capitalismo. Ele tem várias temáticas. O último é capitalismo, que ele fez em Nova York. Ele já foi para o Egito, mas lá no Instagram, no link da bio, é só você clicar que você vai ter acesso ao curso do Conrado. Valeu, Conradão. O assunto. Muito obrigado, senhores. Imagina. Tchau, tchau. Deus aí. Valeu. Conversamos semana que vem novamente. O assunto que eu gostaria de discutir com o Conrado, eu não abordei. E eu sei qual era. Que era sobre
o capitalismo, ser humano jovem, o ser humano que está tão infeliz, sofrendo. E por que o ser humano estamos melhor, mas estamos pior. O ser humano, por que o ser humano ele está tão infeliz, ele está com tanta depressão, apesar da liberdade que alguns têm, apesar do conforto, do capitalismo, desse momento que a gente chegou, onde a gente tem pouca fome no mundo, onde as dificuldades parece que a gente passou, mas parece que sempre tem uma dificuldade. Será que o ser humano gosta de sofrer? Interrogação. Isso aí tudo eu respondo no meu curso do capitalismo, mas vou conversar com vocês ao vivo aí semana que vem. Vou falar com a Paulinha aí, vou estar em São Paulo, vou visitá-los aí, meus amigos. Então nós vamos fazer um programa especial ao vivo, já que é setembro, e setembro é o negócio do Setembro Amarelo, que é sobre doenças psicossomáticas. E você já teve? Você teve depressão, Conrado? Cara, eu tive um episódio, depois da Covid, um episódio de crise de ansiedade, cara. Eu já sou um cara muito agitado e tive aí uma espécie de síndrome do pânico. Foi em janeiro desse ano e nunca tinha passado por nada parecido com isso. E é conflitante tu ver como tu não tem controle algum. E é como se tu tivesse quebrado uma perna. Só que é o teu cérebro quebrado, né? É a tua percepção de mundo aí que não faz com que tu continue... Graças a Deus estou mais recuperado de tudo isso. Mas vamos conversar ao vivo aí, Emílio. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Eu acho que é um bom tema para nós tratarmos aí de Setembro Amarelo. Vamos fazer isso, então. Vamos fazer um especial aí sobre o Setembro Amarelo. Quero convidar até o Ervilito, que quer fazer um especial aqui. Vamos falar sobre isso, que eu acho muito importante falar de saúde mental, esse mundo. O Felipe Xavier, eu estava conversando hoje com o Felipe Xavier aqui também, ele teve a mesma síndrome, ele teve Covid. Isso. Teve Covid e teve um momento aí que ele ficou... O próprio Zé Balos relatou no programa que muita gente que pegou coronavírus teve esse problema psicológico depois. Uma das sequelas. Então. Mas eu já sou broxa. Tem gente que ficou broxa há 30 anos. Uma coisa que você já está acostumado. Agora, se você não fosse broxa e ficasse, talvez você ia sentir. Do que? Não, eu poderia culpar o Covid. Mas qual a porcentagem de broxa? Uma broxidão total, sem tesão. Full time. Uma tristeza. Uma tristeza. Mas a gente tem Conrado e vamos fazer esse programa especial. Obrigado, viu, Conrado? Obrigado pelo papo. Fernando Conrado, entra lá, Instagram, @Fernando Conrado. O curso dele é muito caprichado.